Eu sou a Mônica Sanches. A minha missão, porque eu estou aqui, é ensinar você, enfermeiro, farmacêutico biomédico, que não quer mais dar plantão de final de semana, que não quer mais ter que trabalhar em hospital, naquela rotina corrida, ou no laboratório, ou de repente ainda numa farmácia, que não quer mais trabalhar nos feriados, que está afim de uma profissão um pouco mais tranquila. Então, essa é a minha missão, te trazer informação. Hoje eu quero te apresentar uma profissão nova. Eu quero que você se descubra, porque muitos de nós não conhecem essa profissão, não sabem sobre ela, mas ela existe e ela pode sim ser para farmacêuticos, biomédicos e enfermeiros e tantos outros profissionais da saúde que temos por aí. É a responsabilidade técnica em importadoras e distribuidoras de produtos para a saúde e também assuntos regulatórios, que são profissões irmãs que trabalham juntos, e eu vou te explicar já já. Então, primeiro ponto, eu quero que você entenda que às vezes você está lá trabalhando, mas está insatisfeito, ou às vezes perdeu o seu emprego, está em busca de uma nova coisa. Esta semana, por exemplo, por isso que me deu esse insight aqui de fazer essa live, de fazer esse vídeo. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa sobre investimentos, nada a ver com a nossa área, só que ele é casado com uma enfermeira e ele estava falando que ela está infeliz, que ela não quer mais voltar a trabalhar, ela está de licença maternidade e ela não quer mais trabalhar nessa área porque ela não quer. Ela é enfermeira, então ela não quer dar plantão, ela não quer trabalhar em hospital, ela queria uma coisa mais calma. E eu falei para ele: olha, eu ministro um curso que é para enfermeiros, fala para ela dar uma olhadinha lá. E falei responsabilidade técnica. Ele não sabia o que era, a esposa não sabia o que era. E aí eu falei: gente, preciso trazer mais informação, mais conteúdo sobre isso, porque nós não sabemos que podemos atuar nessa área. Eu mesma, quando comecei lá atrás, lá quando eu era mais jovencita, não sabia que eu podia ser responsável técnica. Eu vim da área de hospital, eu trabalhava em centro cirúrgico. E aí veio esse convite de um importador distribuidor para eu ser a responsável técnica. Daí que eu fui aprender o que era isso. Hoje em dia, essa profissão está um pouquinho mais difundida, porém, a gente ainda não conhece tudo, não. Muitos profissionais estão ali podendo achar essa recolocação, mas estão ali ainda meio perdidos, sem saber o que fazer muito bem. E mais ainda, quando vem o convite, porque muitos alunos meus chegam a mim porque já são responsáveis técnicos. Então, às vezes, vem esse convite para a pessoa ser o responsável técnico, e esse profissional chega lá e não sabe nem o que tem que fazer. E aí vem virar meu aluno. Aí eu resolvi, então, trazer mais informação, trazer mais conteúdo para vocês. E hoje, então, eu vou explicar o que é ser o responsável técnico e o que é o profissional de assuntos regulatórios e por que é que eles seguem juntos, ali em paralelo. Então, primeiro de tudo, esse meu convite para você aprender sobre isso é para você que às vezes quer um recomeço. Nem sempre recomeçar é uma coisa ruim. Às vezes é este recomeço que vai te levar por um caminho novo, uma profissão nova, que você nem sabia que existia e que você vai se apaixonar e ser feliz. Eu, quando comecei na área, sendo bem sincera com vocês, eu achava um pouco burocrático, porque a gente tem que aprender um pouquinho de legislação, a gente tem que aprender um pouquinho de como funciona a empresa. Porém, depois da primeira barreira, né, aquele início de carreira, eu me apaixonei, tanto que são mais de 15 anos trabalhando com isso. E o que eu quero é trazer para você essa paixão, mostrar esse outro olhar da sua profissão. Também é uma
uma etapa importante na cadeia produtiva que vai chegar lá no hospital onde o paciente vai usar o produto. Essa é uma parte da cadeia, mas é uma parte importante também. E os profissionais da saúde, que nem sabem que podem atuar nessa área, ficam somente, a maior parte de nós, trabalhando lá na ponta, que é o laboratório, que é o hospital, que é a clínica médica, que é a farmácia, enfim, todas essas áreas afins. Então, para que você tenha conhecimento e possa decidir, possa escolher, é que eu estou aqui hoje. Responsabilidade técnica. Então, eu recebi, eu ministro aulas, eu tenho alguns alunos e fiz uma aula ao vivo e veio essa pergunta para mim. Qual é a função do responsável técnico? O que ele tem que fazer? A função principal do responsável técnico é fazer com que a legislação sanitária seja cumprida. E o que é isso? É bem simples, gente. A vigilância sanitária, a Anvisa, eles têm que regulamentar as empresas, senão vira um samba doido lá e todo mundo, cada empresa trabalhando da sua maneira, da sua forma, e não pode. A gente tem que respeitar algumas regras. Por exemplo, se a fábrica diz que aquele produto é estéril e que com isso ela garante que o paciente, quando for usar o produto, não vai ter contaminação, eu, como um importador ou um distribuidor, preciso garantir que esse produto continue estéril. Assim, quando ele chegar lá no hospital, for usar no paciente, o produto continua estéril da mesma forma que o fabricante disse que ele seria. E por isso a nossa importância. E por isso que cada empresa não pode fazer do seu jeito. A gente tem algumas regras a serem seguidas. Só que para nós que somos na área da saúde, a gente já tem muito dessas informações lá na nossa formação. A gente só não sabe aonde aplicar. Mas a gente tem muito dessas informações. Por exemplo, na faculdade, a gente sabe o que é um processo de esterilização, a gente sabe que se o paciente tiver um produto contaminado, ele vai se contaminar e vai morrer. A gente aprende tudo isso, a gente sabe que é bactéria, vírus, então já está lá na nossa formação. Então, aplicar a regra da Anvisa ou da vigilância sanitária é muito mais fácil para nós que somos da área da saúde. E por isso que é exigido que essas empresas tenham o profissional da saúde lá como responsável técnico, porque a gente já sabe muita coisa. Dito isso, às vezes a pessoa escuta eu falando isso tudo e fala assim, mas é muito difícil. Mas eu vou ter que aprender uma coisa nova. Não, eu vou ficar aqui, tá ruim, mas tá bom. Eu não quero ir dar plantão, mas eu vou continuar aqui, porque eu não quero me mexer, eu não quero aprender uma coisa nova. Aí virou, eu falo, que é isso, gente? Conversa aí com a sua voz interior. Eu fiz um outro vídeo onde eu falei, mata a sua voz interior. Neste caso, mata a sua voz interior. Muitas pessoas têm a intuição. Então, deixa a sua intuição falar mais alto do que a sua vozinha interior. Porque ela, com certeza, está eliminando a sua chance de mudança. Eu, quando migrei de hospital para ser responsável técnica, claro que eu fiquei insegura. E isso é normal de todo mundo. Claro que no início eu tive muita dificuldade, gente, eu nunca tinha. Porque vocês que são da área de hospital, vocês sabem, né? A gente não para escrever uma carta direcionada a ninguém. Não para. Hoje em dia ainda é tudo mais automatizado. Mas eu mal sabia escrever um e-mail lá na minha época. Não é que eu não soubesse mexer no computador, eu sabia mexer no computador, mas você tem que ter toda uma ética profissional, né? Você não pode escrever um e-mail de qualquer jeito, você tem que fazer entender e a pessoa que está do lado de lá tem que poder entender e responder o que você está perguntando. Então, a gente tem essas diferenças, porque lá no hospital eu trabalhava em centro cirúrgico, a rotina era corrida, eu trabalhava dentro da sala de centro cirúrgico, então eu tinha que preencher papel, mas eu não fazia essa parte burocrática administrativa.
Claro que tem profissionais que fazem isso também, mas não era o meu caso. Então, quando eu vim para a área de escritório, eu tive esse impacto grande aí. Vou te dar até o exemplo de uma amiga. Eu tenho uma amiga lá da minha época de hospital, de centro cirúrgico. Eu estava lá conversando com ela estava desempregada, sim, em plena pandemia, desempregada, enfermeira. Por quê? Porque ela não queria trabalhar na ala de Covid, nem na ala de UTI. Ela é de centro cirúrgico e ela queria trabalhar em centro cirúrgico. A gente pode escolher, cada um tem a sua meta e o seu objetivo. E aí, ela não conseguindo recolocação, ela encontrou um trabalho mais burocrático, onde tem que preencher fichas, tem que acompanhar os pacientes, ver como eles estão. E ela não gostou, gente. Por quê? Cada um está acostumado lá na sua rotina. E aí eu falei para ela, de repente, vem conhecer sobre responsabilidade técnica, sobre trabalhar em escritório. E a resposta foi: Deus me livre. Eu sou de centro cirúrgico e eu quero continuar no centro cirúrgico. Então, estou falando isso por quê? Porque se esse é o seu caso, ok também, não tem problema nenhum. Se você quer continuar onde você está, se você é da área hospitalar e quer continuar na área hospitalar, se você trabalha em laboratório, quer continuar no laboratório, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, saiba que caso você queira fazer essa transição, caso você queira migrar para uma outra área, assuntos regulatórios, técnica, responsabilidade técnica é sim uma boa opção. Então, eu já te falei a regra mais básica do responsável técnico: fazer com que você aplique a legislação sanitária, as regras da Anvisa dentro da sua empresa. Então, que você garanta que o produto estéril continue estéril, que você garanta que os produtos importados recebam os rótulos em português, que você garanta que os produtos todos, antes de serem vendidos, recebam o número do registro da Anvisa de aprovação. Isso tudo é parte da função do responsável técnico. Junto com o responsável técnico, vem o profissional de assuntos regulatórios. Esse profissional faz basicamente as mesmas coisas que o responsável técnico, principalmente numa empresa onde está iniciando as atividades, onde ela está começando agora. Normalmente, o responsável técnico e o profissional de assuntos regulatórios são a mesma pessoa. Porque nas empresas que estão iniciando, elas precisam obrigatoriamente ter o responsável técnico, e esse profissional normalmente começa sozinho, trabalha sozinho, faz tudo sozinho, às vezes com a ajuda de um consultor. Agora, em empresas que vão crescendo, empresas maiores, às vezes o volume de trabalho é muito grande. E aí esse único profissional não daria conta de fazer tudo. Então é contratado mais de um profissional. Só que as empresas não precisam ter 2, 3, 4 responsáveis técnicos. Elas podem ter mais de um. Sim, algumas importadoras preferem ter mais de um responsável técnico, porque se um tiver que viajar, tiver que sair, tem o outro que fica no lugar. Mas não é obrigatório ter mais de um responsável técnico. Então, as empresas começam a contratar os profissionais de assuntos regulatórios, porque, como eu te falei, ele faz mais ou menos as mesmas coisas do responsável técnico, que é o RT, então, mais ou menos as mesmas coisas que o RT, mas ele não vai ser o responsável pela empresa. Traduzindo, por exemplo, ele vai montar um processo de registro para fazer aprovação na Anvisa, mas ele não vai assinar esse processo de registro, porque só quem assina é o responsável técnico. O profissional de assuntos regulatórios tem que ter o conhecimento, tem que saber fazer, mas ele não vai poder assinar os processos. Assim como muitas outras coisas, quando vem o fiscal da vigilância sanitária, porque de vez em quando eles aparecem. Normalmente, as licenças ela tem um prazo de validade e normalmente o fiscal vai lá para checar se a empresa está seguindo as regras, se está tudo certo, se os rótulos todos estão em português, se o estoque está limpo, organizado.
E quem é que vai fazer isso tudo funcionar para que o fiscal veja? É o responsável técnico ou o profissional de assuntos regulatórios. Mas quando vier a fiscalização, os fiscais preferencialmente vão querer conversar com o responsável técnico. Pode acontecer do responsável técnico não estar na empresa? Pode, né, gente? Isso é factível, isso pode acontecer. Mas seria o mais normal de ele estar lá. Outra coisa que é muito importante você saber também: o responsável técnico, ele pode ser responsável por mais de uma empresa. Então, às vezes você pode trabalhar, se dividir em duas empresas e assinar duas responsabilidades técnicas. Muitas empresas aceitam isso. Eu, hoje em dia, sou responsável técnica em duas empresas. Eu, biomédica, assino por duas empresas. E isso é possível. Quem faz a aprovação do responsável técnico é o Conselho Regional de Classe. Então, da minha classe biomédico, o CRBM, assim como o COREM para os enfermeiros e o CRF para farmacêuticos. Cada profissional tem o seu. Então, se o seu Conselho Regional aprovar, você pode sim assinar duas responsabilidades técnicas. Isso é possível. Com isso, você pode ganhar 2 salários, você vai ter dupla função, 2 salários, o que é muito bom. Assim como o profissional de assuntos regulatórios, se ele está trabalhando como profissional de assuntos regulatórios. Nessa profissão, a gente tem uma hierarquia. Então, assuntos regulatórios pode começar como, por exemplo, analista júnior, analista pleno, analista sênior. Aí pode ser coordenador, coordenador júnior, coordenador pleno, coordenador sênior. E aí pode ser gerente. E aí o gerente de assuntos regulatórios, esse sim, tem um super bom salário. Isso é muito importante frisar aqui. Então, se tudo que eu estou te falando está te atraindo, você está querendo aprender mais sobre isso, é porque, de repente, você cansou dos plantões de finais de semana, cansou de trabalhar no feriado, porque as empresas, normalmente, elas emendam esses feriados. Se o feriado cai na terça, dificilmente você vai trabalhar na segunda. Natal e Ano Novo, raríssimo. Pode dizer que não. Eu não trabalho Natal e Ano Novo há uns bons anos aí. Então, se você está gostando do que eu estou te explicando aqui, eu te convido a assistir mais vídeos meus lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, não sei em que canal você está me assistindo, mas tem vários vídeos meus explicando sobre isso. Então, eu estava explicando da função do responsável técnico e principalmente a diferença entre ser o responsável técnico e ser o profissional de assuntos regulatórios. O profissional de assuntos regulatórios não assina pela empresa. E o RT, o responsável técnico, pode ser RT e pode ser profissional de assuntos regulatórios. E aí, qual é a vantagem disso? Se você é, por exemplo, um coordenador de assuntos regulatórios, você tem um salário de coordenação, que é um salário bom, um coordenador. Hoje em dia, todos esses tempos que estamos vivendo, com muito desemprego e tudo, ainda é uma profissão que está contratando. E os salários, eles podem ter diminuído um pouco agora. Porém, as multinacionais, que são as empresas que vêm de fora, essas continuam pagando muito bons salários. Um coordenador numa multinacional ganha um salário de 15 mil reais. Isso é factível totalmente. Um analista sênior, especialista, ganha já um salário de 12 mil reais. Então, isso é super factível. E se você é um coordenador de assuntos regulatórios, tem lá o seu salário, e aí a empresa te convida a ser também o responsável técnico, você passa a ter dupla função. E com isso, você vai ter 2 salários. E eu falo isso por experiência própria, porque eu já fui tanto coordenadora de assuntos regulatórios, como depois de assuntos regulatórios, e também fui responsável técnica. Então, eu sim ganhava 2 salários. Eu ganhava pela minha função de assuntos regulatórios, coordenadora, depois gerente, e eu ganhava pela minha função de responsável técnico, de RT.
Então, eu tinha, sim, 2 salários. E isso, quem assegura a gente é o nosso sindicato. Cada profissão tem o seu sindicato, tem o seu conselho regional. Isso é super, super factível. Então, por isso eu fiz questão de explicar para vocês a diferença entre ser o RT e ser o profissional de assuntos regulatórios, porque isso pode sim te gerar dupla função, 2 salários, carga horária é a mesma, não é dupla carga horária. O que você vai ter dupla carga horária, porque você também pode fazer uma outra opção, que é assinar mais de uma empresa como RT. Então, recapitulando para quem entrou na live, RT é obrigatório por legislação, por lei, para todas as importadoras e distribuidoras de produtos para a saúde. Então, desde o início das suas atividades, ela precisa contratar o RT. Uma vez, quem é o RT? O RT é o profissional da saúde com o seu conselho regional ativo, pago em dia, que pode, então, vincular a sua inscrição no Conselho Regional com a empresa que está contratando. E qual a sua principal função, uma vez que você for contratado? Aplicar a legislação sanitária, fazer as regras da Anvisa serem aplicadas lá dentro da empresa. Eu dei o exemplo dos rótulos em português, manter todos os rótulos em português, todos os produtos com registro lá na Anvisa, com registro ativo, com registro atualizado. Essas são algumas das funções do RT. Por isso que é tão importante a gente aprender sobre isso e divulgar, né, gente? Porque, como eu estava falando também, os profissionais não conhecem essa profissão. Às vezes vem aquela barreira falando que vai ser difícil, eu não vou conseguir. Não caia nessa, siga a sua intuição e comece. O começo, como qualquer emprego novo, às vezes ele pode ser mais difícil, porque é o início de tudo. Mas se você persistir e você aprender a rotina, você vai ver que não tem grandes surpresas. A gente tem, claro, a rotina do dia a dia. E também vou te falar, não é uma rotina. Se você gosta daquela rotina certinha, igual todo dia, também não é. Vou te contar um segredo, também não é. Mas não é uma correria louca. Não, nada se compara a um centro cirúrgico, nem a uma UTI, nem a um laboratório cheio de amostra para ser analisada, nem nada disso. Então, é uma rotina bem mais leve, menos corrida, mas também ela não vai ser todo dia igual, porque a gente tem várias coisinhas para cuidar, vários pontozinhos para levar. Agora, a vantagem disso tudo é que se você insistir e for como eu, você vai se apaixonar, assim como eu me apaixonei. Eu tenho uma colega, uma amiga, ela já fez live comigo e ela falou que desde que ela se formou farmacêutica, ela começou nessa área de assuntos regulatórios e se apaixonou e nunca trabalhou em outra profissão que não fosse de assuntos regulatórios e depois de algum tempo de responsável técnica. Eu, quando comecei, fiquei um pouco assustada, sim, mas depois eu também me apaixonei. São mais de 15 anos trabalhando com isso. Então, se você está inseguro, dá uma chance. Se você quer um recomeço, de repente, uma profissão nova, dá uma chance. Vem entender mais de assuntos regulatórios. E por isso eu vou te fazer um convite. Nós temos um WhatsApp, onde eu convido profissionais da saúde que já sejam ou não RT, mas que têm interesse em aprender, que querem saber como é a rotina, como é trabalhar nessa área. Nesse WhatsApp é um convite aberto a todos que queiram fazer parte, que queiram aprender sobre isso. E lá eu publico algumas dicas, algumas informações. Às vezes aparecem algumas vagas de emprego e eu coloco lá também, não é sempre, mas quando aparece eu coloco lá. Então, esse grupo é um convite a quem quiser conhecer sobre responsabilidade técnica, assuntos regulatórios para produtos para a saúde, que é a minha especialidade, porque o RT, o responsável técnico, ele pode atuar em várias outras áreas. Ele pode ser RT de empresa de medicamento, ele pode ser RT de empresa de cosmético, mas a minha área é de produtos para a saúde. Então, meu convite é para você que quer trabalhar nessa área, que
quer trabalhar, quer aprender, quer começar do zero, ou já está trabalhando e quer mudar de área, esse convite é para você. Se você se interessou, nós estamos no visaexpert.com.br, é o nosso site. Entra lá e se inscreve com o seu melhor e-mail. Cadastre o seu e-mail lá, dá um ok para a gente. É um duplo cadastro. E lá no Visa Expert tem o link para você entrar para o grupo do WhatsApp. Fica um convite aqui aberto para você. Vem conhecer. Lá tem outros membros com esse mesmo interesse que você. Eu aprendi que você é a média das 5 pessoas próximas a você. Então, de repente, lá no grupo, você vai ter pessoas que têm o mesmo interesse que você, que têm o mesmo objetivo que você. De repente, você se deixa envolver ali e parte para conhecer a responsabilidade técnica e assuntos regulatórios. Por que eu insisto nisso, gente? Porque eu percebi, conversando com outras pessoas, outros profissionais que não são da área, que tem essa barreira de que eu não vou conseguir, é muito difícil. E eu quero aqui quebrar essa barreira, te mostrar que não é tão difícil assim. É difícil tanto quanto qualquer nova profissão, mas se você der uma chance, você vai gostar. Então, o outro convite que eu vou te fazer é: todas as segundas-feiras fazemos lives. Sim, toda segunda-feira, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. Então, vem participar. Essas são gravadas, mas eu não deixo disponíveis. Às vezes, aqui no Instagram, eu deixo disponível um pouquinho, mas eu tiro depois. Então, vem participar das lives. Se você tiver alguma pergunta, eu convido você a fazer, deixar a pergunta que eu respondo. Inclusive, quem está aqui comigo aqui no Instagram, aqui no LinkedIn, eu acho. Eu não vejo exatamente aonde. E tiver alguma dúvida, pode ser durante a live mesmo, eu tiro a sua dúvida, desde que seja relacionado à responsabilidade técnica, assuntos regulatórios para produtos para a saúde. Aí sim eu tiro a sua dúvida. Então fica aqui esse convite também. Vem para o Visa Expert, faz o seu cadastro, aí a gente vai sempre te mandar e-mail das novidades, quando tiver alguma live, quando tiver abertura de curso, quando tiver, sei lá, um vídeo novo no canal, você vai receber lá no seu e-mail com essas informações. E também você pode aproveitar e entrar no grupo do WhatsApp, né? Vai, acessa o link, vem para o grupo do WhatsApp, que o intuito é que você queira vir para esse mundo. Outra coisa, se você gostou do que está assistindo, chama os seus amigos, seus colegas de profissão. Porque, como eu falei lá no início da live, não é todo mundo que sabe, não é todo mundo que conhece essa profissão. A gente tem que divulgar sim, porque é uma profissão que está contratando, mesmo com esse país todo no alvoroço do avesso, está contratando. Então, essa live tem o intuito de trazer mais informação para quem é da área da saúde e ainda não conhece, ainda não sabe que pode ser o responsável técnico. Eu vou te falar, eu tenho vários alunos que primeiro chegou o convite para ser o responsável técnico e depois eles me encontraram lá no YouTube e vieram ser meus alunos, porque é o contrário. Como eu já te falei, tem muita gente que não conhece sobre essa profissão. As empresas são obrigadas a ter o responsável técnico desde o início. Se for uma empresa começando, uma empresa de 10 anos, tem que ter lá o responsável técnico. Muito comum, o responsável técnico muda de empresa. E a empresa fica lá meio desesperada. Onde que eu vou? Vou contratar alguém. Aí ela vai no profissional mais perto dela. Normalmente, ela pega um profissional que não tem conhecimento nenhum, mas que é formado, tem o conselho regional e pode assinar pela empresa. Faz o convite, vem ser o responsável técnico. A pessoa aceita, sem conhecer nada. Aí vai lá fazer uma busca no YouTube e encontra eu. Então, também está valendo. Também está valendo. Super vale a pena. Se é o seu caso, você está assistindo aqui, é o seu caso, eu acho ótimo. Aceite. Eu também aceitei, sem conhecimento nenhum. Fui aprender depois. Então, eu acho super legal
você ter aceitado. Agora vem aprender mais, vem conhecer mais. E já que você está aprendendo, chama os seus amigos, compartilha com eles, porque se hoje você ainda não conhece, amanhã você pode conhecer e quem sabe, em vez do emprego bater na sua porta, você pode bater na porta do emprego. E aí, em vez de você chegar lá sem nenhum conhecimento, você chega lá já conhecendo de tudo, de todos. Então, os convites são esses. Entra no Visa Expert. Nem lembrei de falar, mas eu vou falar aqui. A gente tem lá o meu e-book, onde eu te conto 7 coisas dessa profissão de ser o responsável técnico e ser o profissional de assuntos regulatórios. Eu te conto 7 coisas que ninguém te contou, mas que eu te conto todas elas lá no Visa Expert. Então, você se cadastra, confirma o seu e-mail, daí você vai poder fazer o download do livro lá, do meu e-book, e o acesso para você entrar para o nosso grupo do WhatsApp. Fora isso, as lives toda segunda-feira e as minhas redes sociais que estão aqui em cima, ó. Me segue lá, tem vários vídeos meus explicando várias coisas, assim como hoje eu expliquei qual é a função do RT dentro da empresa, tem vários outros vídeos lá. Fica aqui o meu convite para vocês. E segunda-feira, então, às 8h27 da noite, tem live de novo. Então, vem participar da live, vem aprender sobre assuntos regulatórios, chama todo mundo, porque eu quero que quanto mais gente conhecendo nessa área, mais empresas com responsáveis técnicos que sabem o que estão fazendo, melhor fica a qualidade dos produtos lá na ponta, lá no hospital. Convites feitos, te espero segunda-feira. Fico por aqui. Tchau, tchau.